E aí pessoal, tudo bem? Vocês devem estar achando estranha a thumb desse vídeo, né? Mas antes que vocês comecem a falar, o BTLG é um excelente fundo imobiliário, só que ele está devendo muita informação no relatório gerencial, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Mas antes que vocês comecem a falar mal de mim, até porque, pessoal, nesse mercado de fundos imobiliários, tem umas rixas entre alguns torcedores de fundos imobiliários. Existe, por exemplo, o Team HGLG, o Team BTLG. Eu, sinceramente, eu tô nem aí para isso. Meu objetivo aqui é ganhar dinheiro e aumentar meu patrimônio. E em função disso, o BTLG foi o fundo imobiliário que eu comprei essa semana para a carteira do canal. Eu vou mostrar para vocês o resultado da carteira mais no final desse mês, tá bom? Então vamos embora pro vídeo. E aí, você já se inscreveu no canal? Ou você é mais um desses 80% aqui de não inscritos que ficam consumindo o conteúdo do meu canal e não se dão o trabalho de apertar nesse botãozinho aqui? Pessoal, por favor, não custa nada clicar no botãozinho aqui para se inscrever, vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Eu quero ver se até o final do mês essa taxa diminui para pelo menos 60% de não inscritos que estão assistindo o canal, tá bom? Eu queria agradecer aos 500 inscritos que eu tinha pedido para vocês nos últimos vídeos. Muito obrigado mesmo pela essa parceria. Mas como diria a nossa ex-presidente, eu não vou estipular nenhuma meta, mas deixar a meta aberta e vamos dobrar essa meta, hein, pessoal? Vamos chegar aos 1000 inscritos, tá bom? Como vocês já sabem, esse vídeo ele faz parte daquele quadro que eu tenho aqui no meu canal de analisando ativos. Mas por outro lado, esse vídeo não foi uma solicitação de nenhum inscrito. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje no domingo exatamente porque ele foi um dos aportes que eu fiz na carteira do canal. E por achar um fundo muito bom, eu resolvi trazer a análise para vocês até para justificar o porquê que ele entrou na carteira. O BTLG ele é um fundo de tijolo do segmento logístico e você já sabe o que isso significa. Significa que a maior parte do portfólio do fundo é composto por imóveis do segmento logístico. Na maioria das vezes são os galpões logísticos que a gente já sabe. E pelo próprio nome dele você já tem uma ideia de quem administra esse fundo. Na verdade, quem gerencia a gestão e a administração é do BTG. Eu considero, pessoal, o BTLG o segundo melhor fundo imobiliário de logística da Bolsa. Ele perde apenas para o HGLG. Vocês vão ver que o BTLG ele tem a qualidade dos imóveis é muito interessante, ele tem bastante imóvel, ele é bem diversificado, só que ele peca ainda na questão do relatório gerencial. Faltam algumas informações, coisa que o HGLG não peca. Na verdade, o relatório gerencial dos fundos da CSHG, inclusive eu fiz a análise do HGRU aqui, vocês podem, quem assistiu, viu que a qualidade do relatório é muito boa. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que ele peca aqui, mas aí eu vou justificar também o porquê que eu incluí ele na carteira do canal. Então, como vocês já sabem, eu faço a análise do fundo imobiliário. Primeiro eu mostro as cotações dele no Google, depois eu vou lá para o Status Invest mostrar algumas questões de algumas informações mais detalhadas, e aí sim parto para o relatório gerencial. Vamos lá para o Google. Então, pessoal, o BTLG ele fechou a cotação hoje, estou gravando esse vídeo hoje, quinta-feira, dia 13/4. Vocês estão vendo esse vídeo no domingo, mas eu gravei ele na quinta-feira. Ele fechou a cotação em 94,19, tá? No último mês ele está com uma queda de 1,46%, tranquila. Eu até acredito que tem alguns motivos para essa queda aqui que eu vou falar para vocês mais durante o vídeo. Nos últimos 6 meses uma queda de 8%. Desde o início do ano 4%. E no último ano uma queda de 9%, pessoal. Aqui essa queda do último ano, se vocês compararem com os outros vídeos que eu fiz do KNSC, do CPTS, vocês vão ver que a queda está muito parecida. É basicamente aquilo que eu tenho sempre falado para vocês. É a questão na hora que começou a subir a taxa de juros, os fundos imobiliários caíram, isso é inevitável. E se a gente pegar desde o início, uma queda de 13%, então não tá muito ruim em comparação com os outros. Se a gente for lá para o Status Invest, então o BTLG, como eu falei para vocês, o fundo do BTG Pactual, logística, ele fechou a 94,18, tá bem, tá vendo? Tem um centavinho aqui de diferença, que é o que eu sempre falo para vocês, né, pessoal? Tem sempre diferença, por isso que eu não gosto de tomar decisão por esses dois mecanismos, é apenas para ter mais informações, apenas. Então ele tem uma desvalorização nos últimos 12 meses de 9,22, bem parecido com o que estava mostrando aqui, né, pessoal? 9,21, bem parecido.
Ele está com yield dos últimos 12 meses de 9,45%, o que é extremamente interessante para um fundo de tijolo, diferente dos fundos de papel, né, pessoal, que vocês já sabem que o fundo de papel ele paga o indexador, ele paga a inflação direto no provento. Já o fundo de tijolo é basicamente o rendimento real aqui nos proventos. Ele está com um valor patrimonial por cota de 98,78, apresenta um P sobre VP de 0,95, mas aqui vocês já estão carecas de saber, né, pessoal, que P sobre VP para fundo de tijolo não importa nada, o que importa é o quanto ele rende, isso vocês já sabem, né, pessoal. Ele tem um número extremamente grande de cotistas, 210 mil, muito parecido com o CPTS, né, pessoal? Então é um fundo bem interessante. Mas agora vamos lá pro relatório gerencial, que é o que importa de verdade. Então, pessoal, aqui vocês podem ver que o relatório gerencial, que para mim é o que peca o BTLG, ele é um fundo bastante interessante, ele tem um relatório bastante assim, robusto, mas vocês vão ver que você faz muito mais perguntas e fica sem algumas respostas. Mas como vocês podem ver aqui, ele é bem apresentável, né? O CNPJ do fundo, que para quem viu lá na declaração, no vídeo de declarações, vocês precisam desse número, do CNPJ, né? Então aqui ele é um relatório database de 15/3, né? Ele é um relatório de fevereiro, com o pagamento agora dos proventos em 24/3, o rendimento dele 0,74. Então aqui só umas informações básicas, né? O código de negociação, como eu falei para vocês, ele é administrado pelo BTG, o gestor é o BTG, ele tem uma taxa de administração de 0,9% sobre o valor de mercado do fundo. Então aqui também é interessante, pessoal, se o valor de mercado do fundo cai, a administradora ela perde dinheiro. Aqui, pessoal, o geralzão, né, do fundo, ele tem um valor absurdo de mercado, 2 bilhões de reais, né, 2,08. Aqui eles colocam, é bem interessante, né, pessoal? Eles colocam um retorno de 13,64 em 36 meses, diferente dos outros, né, que a gente normalmente vê nos últimos 12 meses. Eles colocam aqui o último rendimento por cota, como a gente já falou, 210 mil investidores, é investidor pra caramba. Um dividend yield aqui, que eu já analisado, de 9,6. Ele tem aqui, que pessoal, que esse aqui eu vou falar para vocês os dois motivos que me fizeram entrar para a carteira do canal. O primeiro deles é a quantidade de imóveis que o BTLG tem. Pessoal, eles têm 22 imóveis, é bastante coisa, uma vacância extremamente baixa e uma área bruta locável bem interessante, pessoal, de quase 670 mil metros quadrados. Aqui, pessoal, eles colocam a questão da mensagem aos investidores. Tem um ponto que é muito interessante aqui que eles colocam, que é essa questão da certificação. Aqui eles falam, nesse mês concluímos o processo de emissão da certificação LEED Gold do ativo BTLG Mauá. Isso aqui é bem interessante, pessoal, porque como a gente está vendo esse crescimento no ESG, né, do Environmental, Social e Governance para as empresas, né? E o fundo ele está se atentando a isso, porque alguns inquilinos, pessoal, só alugam imóveis se ele tiver alguma certificação nesse nível. Então é bem bacana o fundo ele se preparando para esse tipo de demanda. Aqui ele fala, pessoal, do caixa dele, que eles estão com 70 milhões de caixa, o que é um caixa bem tranquilo, vocês vão ver em relação ao endividamento. Aqui, pessoal, mostra a questão dos rendimentos, né? Vocês vejam que ele tem uma constância de pagamento de dividendo de 0,74 por mês, desde setembro de 22 até o último pagamento. Aqui, pessoal, é a questão da borda superior e borda inferior das cotas, que é o range que ele trabalha no pagamento de cotas. Então a borda mínima é 0,72 e a borda superior 0,78, né? Tá mostrando aqui. Então ele tem pago, tá na média, né, pagando 74 centavos. Vejo que é um rendimento extremamente constante, que é bem bacana para a questão de previsibilidade. Aqui a demonstração, pessoal, aqui começa o ponto que eu acho que mais chama atenção no fundo do BTLG, chama atenção para a parte negativa. Olha só, pessoal, eles têm aqui a parte de receita imobiliária. Como é que eles não justificam o porquê que tem essa diferença? Que no mês de janeiro teve 19 milhões de receita
E em fevereiro 17, por que teve essa diferença? Se vocês pegarem os relatórios da CSHG, pessoal, eles vão detalhar o porquê das diferenças de receita. E aqui o BTG não faz. É muito estranho isso, pessoal. Por exemplo, olha aqui outro ponto que deixa a desejar no relatório. Inclusive, pessoal, esse daqui é um dos pontos que as pessoas saem do fundo desse fundo porque ele não é muito transparente nesse tipo de informação. Então, olha só a despesa. A despesa de janeiro foi de 1.968.000 e em fevereiro 317.000. Por que teve essa diferença? Não tem essa explicação no relatório. E isso é muito importante de ter, pessoal. Então, esse aqui, para mim, é o principal ponto que pesa um pouco para o BTLG na questão da transparência. Embora vocês vão ver que a qualidade dos imóveis é muito boa, mas ele peca nessa questão. Aqui, pessoal, mais uma questão de manutenção, que ele mostra algumas fotos assim, nada muito relevante. Aqui que é a questão da carteira em si, né, pessoal? Eles têm é bem diversificado na questão dos imóveis, né? Tem vários imóveis aqui, ó, BTLG SBC, BTLG Jundiaí, Mauá. Ele é bem diversificado em regiões. Olha só, pessoal, aqui na geografia dele tem 1, 2, 3, 4, 5 estados. É bem interessante a questão, embora 82% da ABL seja em São Paulo. Aqui a parte de reajuste, pessoal, ainda... Por isso que a gente tem visto lá o 0,74 com frequência, porque a maior parte do reajuste dos contratos vai vir a partir de maio. Então, se você é investidor do BTLG, fique atento nesses meses de reajuste. Aqui, pessoal, vencimento dos contratos, a grande parte deles, 72%, isso aqui é muito importante de avaliar, tá, pessoal? Que é para cima de 2026, ou seja... São contratos mais longos, o que gera uma maior previsibilidade para o fundo. O que mais aqui? A parte do indexador, pessoal, aqui também é importante de avaliar. Ele tem a maior parte dele em PCA, 88%. Aqui bem diversificado na questão dos inquilinos, você tem a parte de logística, 32%. Ele tem uma parte de desenvolvimento também, que eu vou mostrar para vocês, que para mim também isso é um outro problema, não pelo fato do desenvolvimento em si. Se vocês verem aqui, pessoal, ele tem ele é meio a meio. Aqui é um ponto que eu acredito ser negativo, porque para vocês que viram lá o HGRU também, embora não seja um fundo logístico, mas ele tem a maior parte dos contratos dele lá são atípicos. Aqui, então, quanto mais atípicos tiver, melhor. Aqui ele pesa um pouquinho na questão do atípico, é 45%, é menos do que os típicos. Então aqui vejam só, pessoal, a parte de perfil de ativos, ele tem 71% em logística, 17% em desenvolvimento, 7% industrial e 4% varejo. Então, como eu falei, a maior parte dele é logístico, exatamente por isso que ele é um fundo logístico. A parte de ocupação financeira, veja só, pessoal, tá bem tranquilo, tem só uma quedinha aqui de 2%, mas é bem tranquilo. Vejam só que a alavancagem, pessoal, ele tá muito tranquilo a questão de alavancagem. Olha só, ele tem de ativo 2 bi, tem de caixa parte de 70 milhões e ele tem uma dívida aqui de 183 milhões. Então, pessoal, é muito tranquilo o pagamento dessa dívida, eu não vejo problema. Aqui a gente começa a ver um dos motivos principais que me fez entrar nesse fundo é a questão da distância para o centro comercial de São Paulo, os ativos que ele tem, a maior parte dos ativos estão num raio de 30 quilômetros. Então vocês vejam, pessoal, o ativo é um fundo logístico com galpões logísticos, normalmente são a parte dos CDs, né, dos centros de distribuição dos e-commerces, como Magazine Luiza, não estou falando que o Magazine Luiza é daqui, né, mas são centros de distribuição. Então quanto mais próximo do mercado, melhor. Então você veja que grande parte deles estão aqui dentro dos 30 quilômetros de São Paulo, que é muito legal. Aqui, pessoal, eles falam aqui, esse que é um ponto que eu queria chamar para vocês, esse BTLG São Bernardo aqui, que é o portfólio dele de desenvolvimento. Ele não fala nada desse empreendimento, não fala em que fase que tá. Se vocês pegarem os fundos da CSHG, quando você pega a parte de desenvolvimento deles lá, eles têm a curva de desenvolvimento, em que fase que tá, e aqui é muito pouco explorado isso, então não tem esse tipo de informação. Mas de qualquer maneira, pessoal, vocês vejam aqui, eles têm a vacância em todos os imóveis é muito baixa, quase zero, só uma aqui que tem 5% no BTLG de Ribeirão Preto, basicamente todos zerados.
Ambev aqui 0%. Então é bem tranquila essa questão aqui, ó. Quase basicamente todos em 0%. É um fundo com muitos imóveis e imóveis muito bem localizados, que esse é um dos principais motivos que me fez investir para a carteira do canal nesse fundo, tá? Aqui que eu falei para vocês, pessoal, aqui a parte do balanço, né, que ele tem essa alavancagem de 183 milhões, mas por ele ter um caixa de 70 milhões, pessoal, eu acho muito tranquilo a questão do gerenciamento dessa dívida, não vejo muito problema. Ele fala que são os CRIs que tem, eu acho assim, tem um CRI de 60 milhões com CDI 2%, bem tranquila a questão da dívida. Essa aqui é um pouquinho mais, esse aqui na verdade é IPCA, né, então tá bem tranquilo também. IPCA mais 5, IPCA mais 5,9, não vejo muitos problemas nessa alavancagem do fundo. Como vocês podem ter visto, se vocês comparar com os outros fundos que eu analisei, a análise do relatório gerencial foi bem mais rápida, porque falta um pouco de informação, pessoal. Então, eu vejo que esse é o principal defeito do BTLG, e quando eu falei lá no começo que a cotação da queda, eu dei uma andada lendo alguns documentos, alguns sites de notícias e de perfis de outros investidores. Os investidores, normalmente, eles saem desses fundos quando falta informação. Então, pessoal, para mim, não é algo que impacte, porque eu considero o portfólio do BTLG muito interessante, e assim, são imóveis muito bons, mas o principal motivo que me fez investir é o preço, pessoal. O preço do BTLG hoje, para mim, ele está muito abaixo do meu preço máximo. O meu preço máximo do BTLG, pessoal, é R$105, esse preço aqui. E ele está sendo negociado na casa de 94. Então, o fato desse desconto, ao meu ver, para o fundo, compensa essa questão dessas faltas de informações que o relatório gerencial não apresenta. E a qualidade dos imóveis também compensa isso. Então, pessoal, para mim é um fundo extremamente interessante. Ele entrou na carteira do canal esse mês. Provavelmente vai ser um dos fundos que eu vou manter na carteira para longo prazo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vejam um vídeo um pouquinho mais rápido, exatamente porque não é um relatório muito robusto, mas acho que vale a pena conhecer e vale a pena, se você tiver interesse, estudar mais esse fundo, tá bom? Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo.